Mas viu, professora, esse concurso da Unesco, se não me engano, né, é para projetos, vamos dizer assim, especiais. E esse trabalho que vocês estão fazendo de educação financeira, na minha opinião, ele é excepcionalmente positivo, até pelos resultados que a senhora contou como pedagoga aqui da escola, né? Pode repetir um pouco, professor, até saber alguma coisa a mais? Acho que o senhor já sabe, mas... Você conhece o projeto, professor? Não, rapidamente, outro dia a Diana nos contou um pouco, mostrou as notinhas carimbadas, isso, que as crianças recebem e que depois, a partir das ações que elas fazem, elas aumentam ou deixando de fazer, perdem valor, né? Isso. É isso? E também quando elas cometem práticas sociais corretas, elas também ganham bônus. Elas ganham valores. E com esse valor X que ela obteve por sucesso no decorrer do bimestre, ela vai e participa da feira que acontece na escola, a qual tem que contar com a colaboração do professor, doação da comunidade, e lá ela vai usar o dinheiro da forma que ela achar melhor. Ela vai adquirir o que tem na feira e pode levar para casa e tal. Mas fica interessante também ouvir a opinião do professor. Só que você está contra a luz, se puder sentar aqui era até melhor. Que tipo de o que tem na feira? prêmio, isso, o que tem na feira? Então, na feira é assim. Simara, bem pertinho do professor. O que tem na feira? Nós organizamos a loja de brinquedos, são brinquedos de R$1,99, para o qual a gente faz pastel na escola para conseguir o dinheiro para que nós irmos lá comprar os brinquedos. Aí nós temos cama elástica, comida doce, bala, palito, bolo, cachorro quente, pastel, tudo através da doação. Pastel que vocês fazem, vendem? Isso, o pastel nós fazemos, né, professora? Fazemos e com a arrecadação desse valor, então nós compramos os brinquedos, pagamos o aluguel de algum brinquedo, mas contamos muito com doação. Daí a gente empresta a piscina de bolinha de um empresário. A cama elástica ainda a escola já adquiriu. O algodão doce eu conto com a doação de açúcar de alguém. Com o dinheiro do pastel eu adquiro os palitos. E, por exemplo, a sala de videogame, a sala de jogos. Aí os professores que têm o aparelho, o vídeo, nós instalamos e as crianças pagam um ingresso para entrar. Tem também a sala da bruxa, que daí também trabalha com a fantasia, que os professores nas suas janelas que constroem, que daí até a professora Ana Rita, professora de informática, na sua janela ela construiu toda a sala com a ajuda dos outros para que nesse dia aconteça esse evento. Muito bom. O que me chama a atenção é o trabalho que a gente tem que desenvolver em sala de aula, porque toda essa preparação, ela tem a ideia de conscientizar a criança, né, de que tem atitudes sociais que ela precisa praticar e tem outras que ela não deve praticar. Algumas interrogações deles me chamam a atenção no sentido de que por que a mentira é uma coisa tão cara? Aí você vai trabalhar, conversar com o aluno, mas por que a mentira é cara? Porque o que envolve quando você mente? Né? Você está prejudicando a você mesmo e mais alguém. Você diz tão cara porque quando ela mente, ela perde muito pouco. Ela perde mais pontos. Ela perde mais. Ela perde mais reais. Né? O falsificar bilhete vale. Falsificar é um valor alto. Por quê? O que a falsificação nos leva na nossa sociedade? Aonde tem criança? Quem falsifica, o que acontece? A corrupção. Exatamente. O que eu devo fazer com o dinheiro que eu estou na feira e encontrei caído no chão que outra criança perdeu? O que acontece? O que acontece? O
que você tem que fazer com isso? Então as crianças elas vão perguntando, elas vão analisando, né, cada ponto, a gente conversa com eles sobre cada ponto, o que isso faz diferença na nossa vida, na nossa sociedade. Por que acontece... esses dias teve um aluno que fez uma pergunta interessante, né? E ele relacionando. Mas professora, por que é tão difícil? Algumas sociedades que sofrem, por exemplo, citou o Japão, que sofreu um terremoto, já estava prontinho. E o México não. Qual é a diferença? Eu falei, é o que se faz com os recursos que se tem. Né? E aí a gente volta e conversa, lembra, por que a gente não pode gastar tudo? Por que a gente tem que guardar? Por que a gente tem que pagar algumas coisas? E aí as crianças vão se inteirando, né, dessa vivência social que precisa ter dentro disso aí. Essa moeda tem um nome? Não, nós não trabalhamos, quando a gente pensou no projeto, logo veio esse questionamento, vamos criar uma moeda própria. Mas a criança com a moeda real, ela já está trabalhando com conhecimento nosso mesmo, conhecimento do dinheiro. Porque quando a gente pensou assim, mas quando uma moeda própria, ele não vai sentir o real valor daquele dinheiro. Eu sei. Como? Pensa para alguém ficar com a turma dela que ela está participando da entrevista, por favor. É interessante isso, sim, porque... Ele sente o que é o valor de R$5. Esse é o objetivo maior. O que é quando eu menti para a professora, eu perder R$25 e o produto vai estar com R$25 e lá no mercado vai estar com 25, eu só tenho 10, como é que eu vou fazer? Aí começou já a economia entre eles. Tem criança que passeia na feira inteira, guarda o dinheiro dentro do envelope porque ele calcula para o próximo brinquedo. Nós conseguimos um laptop de doação, meu Deus, pois na próxima ele não gastou nada. Ele levou embora o laptop porque ele economizou. E essa aprendizagem que se dá através desse projeto é impressionante, porque os pais vêm dizer, a gente teve um depoimento assim, que eu já até falei, mas eu acho muito interessante, ele veio pedir se eu podia enviar para casa a listagem com os valores e as ações, porque ele queria praticar em casa, porque estava dando muito certo. Eu falei, não, pai, é só de âmbito escolar, lá o senhor resolve a situação. Então, assim, e esse terceiro momento que nós podemos trazer, oportunizamos aos pais estarem vindo à escola para compreender na ação, na prática, como é o projeto, assim, foi muito interessante o depoimento, fortaleceu o projeto e eles agora já querem. Mas coordenadora me chama porque eu sei fazer unha, eu tenho a máquina que faz isso. Agora eles compreenderam. Não tem o risco de a criança só fazer as boas ações porque elas têm valor econômico? Então, eu quero dizer assim, como incorporar essas ações sem o valor. Sem o valor. Porque aí a gente tem que começar a trabalhar muito com a questão do ganhar e não do perder. Por isso a gente tem que dar um valor maior quando se comete uma atitude correta. Por exemplo, aquele que achou R$50 e vem devolver na feira, na próxima ele já ganha mais porque ele praticou uma ação que não estava escrito em lugar. Aí você tem que valorizar mais o ganhar. Porque é interessante, tem o livro do Gabriel Chalita, que é uma releitura do livro do Aristóteles, que escreveu para o filho dele, a Ética Nicômaco, né? É um livro de Aristóteles e que o Gabriel Chalita escreveu para os dias de hoje, então os 10 mandamentos da virtude. E aí o Gabriel Chalita, em certo momento, ele questiona qual é o pagamento de você ser bom, justo e honesto. Qual é o resultado disso? O que você ganha por isso? E ele está dizendo que isto já é o pagamento, isto já é
o valor, o ganho, a prática do bem. Então, o bem ele gera felicidade na pessoa que o pratica. Então, com isso, ele não precisaria ganhar coisas, porque ele já torna a pessoa feliz, realizada. Então, tudo isso está no livro do Shalita, dos 10 Mandamentos da Ética, né? Mas é um ensinamento que eu acho que teria que ficar como resultado de tudo isso que vocês estão fazendo, né? Aquilo que o Aristóteles dizia, que a virtude a gente aprende na prática, repetindo as coisas corretas, a gente aprende a ser correto. Então, repetindo as ações de justiça, você aprende a ser um cidadão justo. Então, que a criança não venha a praticar as coisas boas só porque ela vai ganhar um dinheiro a mais que vai comprar coisas na feira. Mas, professor, veja bem, a criança não tem noção de coisas abstratas. Sim. Ela precisa de uma referência concreta. À medida que ela amadurece, é o caso, Aristóteles falava para um filho adulto, né? Aí você transfere do concreto para o abstrato. É o caso, meu filho tem um filho que é deficiente auditivo. A criança que é deficiente auditiva, ela tem um raciocínio bem concreto, porque ela não pega as sutilezas da comunicação. Mas se você não entra no mundo dele, você não educa, né? Então, nesse nível aqui e nesse ambiente social, quando você coloca uma referência como essa, que a criança entende, que ela está podendo avaliar, eu achei fantástico. Porque... Não, eu também acho. Eu acho esse questionamento que eu faço vem só enriquecer a minha é provocativo. Pensando assim. Nós já fizemos assim todo o mapa conceitual a partir da... Claro. E a sua argumentação é de uma riqueza, sim, para que venha embasar esse projeto assim, com esse ponto de vista, nessa questão que realmente a criança ela precisa muito desse concreto, que nós estamos aqui falando desses testes iniciais, né? Eu tive ontem com a minha filha exatamente essa questão. Eu estava trabalhando com ela a doação de um triciclo que acabamos de entregar aqui no CMEI. Então, ela estava reticente, ela estava presa ainda ao triciclo, porque fez parte da história dela, né? Então, ela não estava querendo. Então, ela disse, pai, então eu vou doar o triciclo, mas eu quero um iPhone. Daí eu disse, mas Mariana, vamos pensar, esse triciclo usado, novo ele custa talvez uns R$100, usado 20 ou 30 reais. Você tem ideia do valor de um iPhone? Está em torno de mais de R$1.000. Não tem comparação uma coisa com outra. E depois ela continuou insistindo, mas você vai me dar o iPhone? Eu disse, Mariana, vamos separar uma coisa da outra. Uma coisa é você fazer a doação para crianças que precisam e que vão utilizar, de uma coisa que você não está utilizando. Então, aprender, incorporar na tua vida o ato de solidariedade com quem precisa é uma coisa. E essa coisa de você querer o iPhone é outra coisa. Vamos estudar a possibilidade, mas não vamos vincular uma coisa com outra. Senão toda hora você vai ser boazinha, doar alguma coisa, porque você vai ganhar outra. Mas a criança pequena, ela raciocina exatamente assim. Mas nós estamos mercantilizando há um momento de transição, né, as virtudes. Então eu acho que nós, como resultado de todo esse ato educativo que vocês estão fazendo, que é muito legal,
criativo e cativante, né? Eu acho que como resultado de tudo, a criança tem que incorporar os valores. Mas aí vem o ambiente social em que ela está. A escola, os professores. Uma coisa que nós percebemos na primeira feira a criança, quando ela tinha o poder de manipular o valor que ela tinha em mãos, ela não sabia. Ela não sabia lidar com aquele valor. O que eu vou? Mas eu posso comprar mesmo? Porque não faz parte do nosso ambiente social. Não faz parte ela ter 50 reais em mãos, ou 10, ou 5, e poder na lojinha das balas e comprar o que ela quiser. Então assim, na primeira foi impressionante. Teve criança que voltou para a sala porque não sabia administrar aquele valor. Que interessante isso. É que nem na engenharia, né? Na engenharia, se você vê a reportagem dos Estados Unidos, eles não dizem que uma coisa tem 500 metros de altura, eles dizem, é um Empire State, 2 ou 3. Quer dizer, você tem que usar a unidade que a pessoa entenda. Referência, né? A referência, senão você começa a falar e ninguém entende. Falou difícil, perdeu o que falou, né? E você tem isso escrito, Márcia, desse projeto que vocês elaboraram? Nasceu de vocês mesmos aqui da escola? Na verdade, não nasceu. Eu fui a uma reunião e ouvi alguns depoimentos de outros coordenadores pedagógicos e alguém citou uma coisa semelhante. Aí eu trouxe a ideia para o grupo, né, na primeira semana, na semana pedagógica, e conversei com o grupo. E assim surgiu. Foi a partir de um depoimento então que eu trouxe para a nossa escola, e aqui a gente fez essa adaptação dentro da nossa realidade. Quanto a ele estar totalmente escrito, totalmente ele não está, sabe? A gente já fez, e a professora Elcimara está à frente disso, ela está fazendo toda a estruturação do projeto escrito. Porque eu fiz uma parte, aí nós observamos que não estava realmente passando a ideia da prática financeira com essa questão da relação social, né? Não estava, na escrita não estava atrelado das formas práticas. Enfim, daí a professora Elcimara está à frente da parte de relatar todo o projeto mesmo, ele já está em... E aí eu observei que a data é 30 de setembro? É 30 de setembro? Da Unesco? 30 de setembro. 30 de setembro? Então eu preciso ter o e-mail para mandar depois Mas eu diria assim... da Unesco. Márcia, se vocês puderem, na medida que vão fazendo, ele vai se consolidando e vocês puderem escrever isso, né? Fundamentar. Objetivar. Ver os resultados, que isso pode se transformar num livro. Eu acho que é bem interessante vocês. Isso é um laboratório, o que vocês estão fazendo aqui é fantástico. Porque quando você vê, eu fico orgulhosa no dia da feira, porque quando eu vejo esse grupo, cada um dando do que tem melhor e quer que a coisa aconteça em prol de uma comunidade, que é de uma realidade carente, com muita dificuldade social, emocional, familiar, e todo mundo assim, o grupo de professores querendo o melhor para essa comunidade, através de um projeto que nasceu aqui, é show de bola. Eu digo isso porque o Bom Jesus, ele fez uma experiência assim e ela se solidificou, hoje é um projeto institucional. Foi nos anos 96, 97, saiu, quando o Bom Jesus fez 100 anos, saía na Gazeta do Povo cadernos do projeto de formação de valores do Bom Jesus. E aquilo foi vendido para a Gazeta do Povo e o Bom Jesus criou o projeto que hoje se chama Projeto Virtudes. Então são virtudes humanas, universais, que são trabalhadas
com os alunos, do ponto de vista pedagógico, cada professor, nas séries iniciais é o professor da série mesmo, né? E das séries é o professor regente. Depois do sexto ano em diante, então cada professor tem que trabalhar naquele ano aquela virtude da série, por exemplo, solidariedade do sexto ano, né? Então cada professor das diferentes disciplinas vai trabalhar a virtude da solidariedade e também eles têm que transformar essa compreensão dessa virtude em uma ação concreta. Então é a atitude em dia. Então ele tem que, a sala de aula tem que criar um projeto de como eles vão concretizar a solidariedade. Então nós vamos ajudar uma creche, um asilo, uma instituição, né? Assim várias coisas, né? Então hoje é um projeto que toda a rede Bom Jesus adotou, mas ele nasceu assim, pequeno. Por isso que eu estava dizendo a importância de vocês escreverem, porque além de vocês terem ele fundamentado depois, isso poderá servir para outras escolas da rede municipal. Tanto é que nessa terceira edição, na segunda-feira a secretaria veio e na terceira agora também. E daí até a própria Secretaria de Educação compreendeu o processo e nos indicou para concorrer a alguns prêmios. Eles acreditaram e estão nos enviando para concorrer prêmios e escrever e tal, né? E daí estamos aí. Só um desafio para você, né? Mas a gente se ajuda. Tá? Prazer. Prazer foi meu. Tchau, professor. Tchau. Tchau, minha querida. Sinta-se amada e beijada, tá? Sim.